Olá, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui o professor Robson, da disciplina Sindicância e Estatuto dos Militares. Tá? Sou sargento da turma de 92, né? Por questão só de plano de carreira aí, hoje sou do quadro do que a aula. Ok? Fiz a prova que os senhores fizeram, só que quando eu fiz era ali bem água na canela, bem tranquilo, né? Muito diferente do sarrafo que está tendo cobrado nos dias de hoje. Ok? Foi solicitado que viesse aqui, até mesmo antes da gente começar com a nossa disciplina propriamente dita, para fazer uma breve apresentação, né, minha, e de como vai se transcorrer as nossas aulas aí, ok? Então, coisa bem tranquila, tá? Basicamente, as nossas aulas, elas vão se basear ali da leitura de lei, ok? Leitura da portaria, né? Ou seja, leitura do arcabouço que envolve ali a nossa disciplina. Bom, sugestão, estejam sempre ali com o estatuto do lado, escola do estatuto, estejam sempre ali com a portaria de sindicância, se tivermos aula de sindicância, tá bom? Lembrando também o seguinte, essa nossa disciplina, ela teve umas mudanças recentes, né? Tanto a parte quanto a parte do estatuto, quanto a parte do estatuto, certo? Então, tem sempre frente ali para poder estar marcando aquele marcador de texto bonito, né? E acompanhar as nossas aulas ali, tá bom? Muito bem. E como que as nossas aulas vão acontecer? Né? Eu procurei fazer um roteiro que é para apresentar para os senhores como que as aulas vão estar acontecendo aí. Tá? Primeiro, a gente vai partir da fundamentação legal, ou seja, letra de lei. Tá? Foco principal da aula. A base do conteúdo será a leitura, interpretação e discussão dos dispositivos legais específicos, artigo, parágrafo, inciso, pertinentes ao tema. Objetivo: garantir a precisão e a fidelidade ao texto normativo. Precisão e fidelidade. Tá? O que a gente quer chegar? A gente quer chegar no patamar aonde você saiba onde aquilo está, você lembre, você fixe, né? E você tenha fidelidade ao texto. Fidelidade é o quê? É a letra fria. Bom, para que você lembre. Eu só peço compreensão dos companheiros que estão um pouco mais adiantados, né? Os companheiros que já trabalham normalmente com isso, porque a gente tem que nivelar, tá bom? A gente tem que nivelar o curso. Tem aquele pessoal ali que nunca trabalhou, nunca viu, a gente sabe como é que funciona. Então, naquela história, né? Não fica ninguém para trás, a equipe não racha, entendeu? Vamos para frente, vamos sempre junto, mantendo um nível ali. Gradativamente, de maneira, né? A gente vai subir no sarrafo, tá bom? Continuando aqui na apresentação do nosso roteiro didático. Né? A análise e explicação. Após a leitura de cada trecho da lei, será feita a explicação do seu significado e aplicação prática. Recurso. Né? Como que a gente vai fazer isso? Com o uso de exemplos práticos, né? E jurisprudência, entre aspas, relevante, relevante para a fixação e a compreensão da norma. Muito bem, o que significa isso? A gente vai fazer aquela leitura, depois de ter feito aquela leitura, a gente vai dar exemplos. Tá? Qual a finalidade de dar esse exemplo? A finalidade é você pegar e trazer à mente aquele caso concreto, né? Onde muitas das vezes a gente passa isso na nossa rotina aí, a gente passa isso na nossa OM. Né? Só lembrando o seguinte, muitas das vezes o que acontece na nossa OM não significa dizer que está certo, tá? Não significa dizer que tem respaldo legal para que esteja sendo feito, tá bom? A gente sabe que às vezes o pessoal viaja um pouquinho, então a gente procura trazer, vamos buscar sempre fazer o que está escrito na lei, tá? Porque é mais fácil você dizer por que você fez isso, não fiz o que está escrito na lei, do que depois você ter que dizer por que você fez diferente, ou por que você não fez. Bom, então tenho isso em mente, tanto para a prova como para a carreira dos senhores. Tá? Também, seguindo o nosso roteiro, né, a gente vai ter um resumo da matéria e fixação do conteúdo. O que é isso? Ao término dos nossos slides, ao término da nossa apresentação, a gente vai ter outros slides pequenos, né, com aquelas palavrinhas que a gente chama de tópico-chave, aquelas palavras-chave, tá? Aquelas palavras que vão fazer a diferença na hora, no momento da nossa prova. Aquelas palavras que a gente sabe que no dia a dia a gente tem que marcar, por isso que no início eu falei que é bom que estejamos com a letra, né, com a lei e com a portaria, para que a gente possa ir marcando. Então, são aquelas palavrinhas, aquela dica de concurso, né,
que você vê que faz a diferença. Às vezes a pessoa trabalha com isso no seu dia a dia, mas não sabe empregar esse conteúdo, né, num concurso, que é o diferencial, que é o que a gente almeja, que é o que a gente aqui se propõe a fazer para os senhores. Tá bom? Então, dentro desse resumo da matéria de fixação de conteúdo, qual a finalidade? Qual a proposta? Né? Ao final da explanação teórica, ou seja, da leitura das partes dos artigos, né, dos incisos, dos dispositivos como um todo, será apresentado um resumo conciso dos pontos mais importantes, das regras essenciais abordados na aula. Okay? Função: servir como material de revisão imediata e destacar os tópicos-chave para estudo posterior. Aquele cara que está sem tempo, aquele cara que está no sanha, ou não tem tempo de ver todas as aulas, não tem tempo de ler toda a legislação. Esses tópicos aí, vai naqueles slides daqueles tópicos, bate aquilo dali, entendeu? Que muito provavelmente a nossa prova como um todo vai estar naqueles tópicos, tá bom? Então, essa é a finalidade desse resumo. Tá? Aplicação prática, exercício. Após esse resumo, a gente busca colocar ali 1, 2 exercícios, tá? Para quê? Para mostrar como que aquele conteúdo aparece na nossa prova. Lembrando que esses exercícios, eles não são tirados da nossa cabeça. Eles são todos de provas, tá? A gente não coloca um número maior, porque, às vezes, os exercícios, eles englobam questões, né, ou dispositivos ali que ainda não foram passados para os senhores, ainda não foram apresentados, né? Então, não tem como você colocar uma grande, né, aquela gama considerável de exercícios. Mas, ao final, a gente sempre vai ter esses exercícios, tá? Aviso, é obrigatório, tá bom? Obrigatório dentro da consciência de cada um, né? Mas tenha isso, crie essa rotina, né? Esse roteiro didático nosso ali. Crie isso, não deixe que isso se afaste do seu cotidiano, bom? Por fim, na aula seguinte, a gente faz aquele apanhado ali, bem rápido, bem breve, do que a gente viu na aula anterior, tá? Qual a finalidade? Qual o propósito disso? Reforçar a matéria e garantir a continuidade no aprendizado antes de introduzir novo conteúdo, né? Porque o que acontece? Não é aquela coisa estanque, né? Tem toda uma sequência. Então, é por isso que a gente sempre busca fazer esse roteiro aí, esse preparo para a aula seguinte, tá? E qual o amparo legal na nossa disciplina? Como eu disse, eu sei que para uns é muito fácil, é muito simples você localizar. Tá? Mas o nosso amparo, né, conforme está lá nas nossas orientações para a prova. Primeiro amparo, de sindicância, Instrução Geral para a Elaboração de Sindicância no âmbito do Exército Brasileiro. Tá aí, a EB é aprovada pela portaria 2394, de 5 de dezembro de 2024. Recente, tá? Muito recente. No final do ano passado. Tá? Teve algumas mudanças, algumas pequenas mudanças em relação à portaria 107, que já era utilizada há muito tempo. Né? Essa portaria aí, ela veio, trouxe pouquíssimas mudanças, implementação de um rito, né? A questão da vídeo, então, a questão da prova emprestada. Basicamente, são esses 3 mudanças que aconteceram. Tá bom? Então, fica aí a dica, onde é que está disponível, né? Buscar sempre dar aquela olhadinha no site legítimo, não pegar a portaria no início do ano, levar até a final, porque pode sofrer alterações e, com certeza, o pessoal vai querer bater na parte das alterações, tá bom? Então, sempre atualizando isso daí, tá? Amparo legal também para o Estatuto dos Militares. Está aí no site do Planalto, fica aí a dica, né? A última mudança aí relevante que nós tivemos foi em 2019, mudanças essas que trazem discussões até hoje no judiciário, tá bom? Mas, como eu disse ali, não vamos elocubrar letra de lei, entendeu? Porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir o nosso objetivo. Com isso, a gente fecha esse nosso primeiro contato, a gente fecha essa nossa apresentação. Desejo a todos aí um excelente curso. Acredite no nosso curso, acredite no sistema, tá certo? Porque a gente tem certeza que vai dar certo isso daí. Tá? A gente não está aqui de brincadeira, a gente não está aqui para poder passar uma ilusão para os senhores. Muito pelo contrário. Tá? Ao final, aquela história, né? Eu não falei? Está aí, foi apresentado, foi dito. Tá bom? Fique com Deus, que vai dar certo. Até mais.